Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Papo Gold, o podcast da VS Gold. E o papo de hoje vai ser muito bacana porque todos nós, Gui, que treinamos uma vez, com certeza, ou em breve estaremos indo, que nós precisamos muito. A gente vai falar sobre Exato. fisioterapia, sobre É, tratamento e entre outras coisas relacionadas à parte da fisioterapia. E, ex- bom, pessoal, estou aqui com o meu grande parceiro de podcast, Salve, né, salve, pessoal. Guilherme Félix, treinador. E Gui, gostaria que você apresentasse essa ilustre convidada maravilhosa, inteligentíssima, ótima profissional que É ela é. isso aí. Salve, salve, pessoal. Estamos aqui, na verdade, com uma. Ela foi já, no caso, funcionária da VS, então ela já trabalhou com a gente e já treina há muitos anos aqui com a gente, né? Pois a gente vai até saber, né, sobre a questão de quanto tempo que ela já está inserida já no caso, na academia. É uma fisioterapeuta que eu já acompanho o trabalho, já venho até assim tendo aí, no caso, vislumbrando, né, os resultados que ela já vem acompanhando algumas pessoas que eu até conheço também, o que é muito bacana. E a gente vai poder tirar as dúvidas, né, as principais dúvidas relacionadas ao que o João falou. Que a gente que treina, a gente principalmente tem, com certeza ou a gente já foi ou a gente vai acabar indo, né? E é, e Exato. é, e é sobre isso que a gente vai estar abordando esse tema, esse assunto, que é com a Miriam Nunes, né, Miriam? Eu gostaria, Miriam, que você falasse um pouquinho da sua história, seu começo, o que te levou a fazer atividade física e também, no caso, entrar na fisioterapia. E seja bem-vinda. É isso, seja muito Muito bem-vinda. obrigada, muito feliz de estar aqui. Como o Gui falou, eu faço parte da história da AVS, então a AVS faz parte da minha história, principalmente profissional. Uhum. É, Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com foco na área esportiva e, bom, minha paixão pelo esporte começou quando eu comecei a academia, então eu comecei na musculação. Eu tinha uns 16 anos, eu lembro que eu estava no terceiro ano de faculdade. E eu não fui uma criança super inserida no esporte, então não praticava nenhum esporte quando eu era pequena. Fiz um pouquinho de balé, um pouquinho de basquete, não tive muito incentivo disso. Mas comecei a musculação e aí eu comecei a gostar muito já. Uhum. Queria evoluir, já queria fazer dieta, só que naquela época a nutrição era outra, era uma Uhum, nutrição mais quadrada. E uhum. eu fazia frango Sem sem tempero, tempero, batata batata doce, doce, tirava da da panela. água e já comia, gente, era horrível. É. E, e aí eu fui me interessando, quis aprender, e aí fui com tudo na musculação e comecei a sentir dor no joelho. Uhum. Comecei a sentir dor no joelho, dor no joelho. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que parar de treinar, né? Fui no médico, e isso é traumático pra mim. Eu lembro que o primeiro médico que eu fui em dois. O primeiro médico que eu fui, eu carregava minha garrafinha de água, né, em todo Uhum. lugar. Sim. E eu coloquei a garrafinha de água em cima da mesa e ele falou: Ai, o que tem nessa garrafinha de água? Porque as pessoas da academia colocam umas coisas nessas águas aí, né? Gente, foi o primeiro preconceito com essa Sim. vida fitness. Uhum. E aí tá, fui em outro médico, ele me afastou da musculação e me Que é comum, mandou. né? Que é muito É comum, muito o pessoal comum. fazia também antigamente, Acho que muito. hoje isso não tem mais, né? É. Uhum. Mas me tirou da musculação e me colocou na fisioterapia. Fiz uma fisioterapia de plano lá, né? E aí, uma frustração. Primeiro, eu era muito magra, odiava ser magra, tava super feliz que eu tava conseguindo treinar. Foi péssimo pra minha autoestima ter parado. Foi péssimo isso. Então, foi um trauma, assim. E aí, outra coisa, o fisioterapeuta que me atendia lá, eu lembro que eu comecei a comentar com ele que eu tinha vontade de fazer, né? E ele me desmotivou, falou, Uhum. não vem pra essa Sério? área. Aham, nossa, Ah. ele falou, não vem pra essa área, porque olha isso daqui. Enfim, falou que não ganhava bem, falou um monte de coisa. E aí na hora eu falei, cara, a pessoa que tá me atendendo Não tá acredito falando nela. isso, tipo, que ele tá Que eu. fazendo comigo aqui? Exatamente. É. E até hoje eu realmente me questiono, porque na fisioterapia ele me, me destreinou, eu acho que não precisava de tudo isso, enfim. Uhum. E eu lembro que ele me colocou numa extensora, colocou, tipo, sei lá, 5% da carga que eu fazia. Eu falava, mas o que você tá fazendo? Eu consigo pegar mais peso, né? E me colocou num bozu, não sei por quê, e enfim. E aí foi com isso que eu acho que eu vim. Não, vou fazer fisioterapia então. Eu tinha muita vontade de fazer educação física depois também. Mas naquela época,
a educação física não tinha muito nome como tem hoje. Acho que a ciência não tinha evoluído tanto. Isso foi em que ano? Mais ou menos. 2020, 2020? antes. Ela tá falando. Não, foi antes. Não, foi antes, entendi. 2021 eu me Foi formei, antes, foi não, antes. sei lá, 2010. 2000. Por exemplo, assim, esse rosto novo, quantos anos ela tem? Não, foi 2010. Foi logo Naquela quando você- época. 2021 eu me formei. É que você se formou em 2021. Mas enfim, tava no terceiro ano de faculdade. Sim, Sei mas lá, eu faz uns vi. 10 anos, Realmente. Faz uns 10 anos, faz tempo. Enfim, a educação física era outra. Tinha um preconceito, né? Muito, Aham. Uhum. não tinha, era diferente. Sim. Não tinha tanta ciência envolvida, enfim. Uhum. Daí eu fiquei, né? Tá, não vou fazer fisioterapia, não vou fazer educação física, então vou fazer o quê? Tem que ser alguma área que tem a ver com esporte, porque é o que eu gosto. Uhum. E, enfim, entrei na fisioterapia. Mas a fisioterapia naquela época também não era a fisioterapia esportiva, né? Uhum. Não era como é hoje. E eu lembro que eu era meio a doida, assim, da sala, porque nos casos clínicos, né, que a gente tinha que resolver e tal, nossa, eu colocava peso, não, vamos fazer exercício com o paciente, lá nos primeiros anos de faculdade. E as pessoas, Miriam, mas o paciente não vai aguentar fazer isso. E aí, acho que no segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar aqui na VS. Trabalhei na recepção. E eu via pessoas com aquelas características dos nossos casos clínicos que pegavam muito peso, que tava às vezes de 10-0 nas pessoas da minha sala. Eu falei, não, dá pra fazer isso, eles aguentam sim e tal. Sim. E Ou seja, foi um confronto ali da teoria, que no caso, por exemplo, o que era antes a fisioterapia, para a realidade do que ela podia se tornar e se tornou. sim, É mais ou menos por aí, não é? Eu compreendi bem o que a Mira quis dizer também nesse contexto, porque eu acho que eu e ela temos a mesma geração, Gui É, já é de gerações já- anteriores. E o que pra gente já conheceu uma certa dificuldade de se inserir um pouco pra parte esportiva, acho que pro Gui foi mais difícil Foi mais ainda, difícil né? ainda. Então, É, quem exatamente. galgou muito aí foi o Gui, foi a geração dele, pra o que a gente vem vendo hoje, né? Isso é com certeza. Né? A internet nos ajudou muito a fortalecer, isso é fato. A gente veio dessa geração. Mas a questão, por exemplo, a nutrição esportiva, eu vou trazer um contexto. Dentro de não era uma disciplina obrigatória dentro e isso que eu me formei recentemente. Não Né? era uma Não disciplina. era uma que disciplina tinha. obrigatória, que se via tanta, né, um olhar, assim como o estágio de nutrição na época do finalização, não era foi um dia, por exemplo, Caramba, na academia, uma avaliação e um negócio ali, um dia, um dia para apenas. se ver uma nutrição esportiva dentro de uma academia, nada a ver. Nossa. Então, assim, eu acredito que tenha muito essa questão ainda da parte muito pouco reabilitação, clínica, a Exato. nutrição como a parte também clínica, Uhum. alimentar, né, que envolve, É. o pessoal ainda rotula a nutrição como a pessoa que fica no restaurante, coisas assim do Sim. tipo, ou hospitalar, né, acho que muito contexto hospitalar também, mas a parte esportiva, o meio acadêmico, a grade curricular da nossa faculdade, eu acho que ainda não se vê com tanta importância, né? Então, de ter um bom professor de fisioterapia esportiva, uma pessoa que talvez trabalhasse como uma equipe multidisciplinar, num Isso. contexto de uma Isso. delegação, né? Tipo, um departamento de Exatamente. atlético, É por o que a exemplo, gente um vê, time né? de futebol, Exatamente. É o que a coisa gente assim, não vê tinha nessas essa grandes experiência. equipes, né? Exato. Então, eu acho que realmente, e para mim, eu tive as mesmas dores, acho que durante a graduação do que a Miriam nesse ponto, porque eu vim do esporte também, Sim. digo, né, da nutrição esportiva, trabalhava na área, já entendia sobre suplementação, porque eu vendia suplementos na Vendia loja suplemento, lá, né? loja e tal. E eu ficava extremamente frustrado, porque eu trazia, mas pessoal, dá pra comer mais proteína, dá pra usar a creatina, e Sim. isso, 2019, 20? 19, 20, Então, né? assim, Um pouquinho antes da pandemia. exato. E aí, né? é o que a Raila falou, assim, realmente, nesse gap, assim, em pouquíssimo tempo, com, acho que a internet, alguns bons influenciadores da Sim. área, digamos, né? Uhum. Realmente as pessoas vêm valorizando muito mais agora o nosso lado, Do né? nosso lado, né? E até analisando esse contexto, o que mudou, né? Você que, no caso, teve essa experiência ruim lá atrás, né? Com um fisioterapeuta ali que no caso, de repente, não se via adentrando num mercado que pode ser um mercado muito bacana, um mercado legal, e, ao mesmo tempo, a mudança que teve daquela fisioterapia lá atrás para hoje. O que você também buscou dentro do que você faz hoje também,
né, dentro da sua especialidade. Quais são as diferenças, assim? O que que você observou, né, e vem estudando também? Nossa, são muitos pontos positivos, eu acho, porque assim, eu me formei na pandemia. Uhum. Eu, Certo. tipo, teve lá a pandemia, lockdown, tinha mais um estágio pra eu fazer. É, e aí eu entrei no Pilates e tal. E quando eu comecei a estudar mais sobre a fisioterapia esportiva, né? Você se forma e vai pra sua área. Daí você começa a realmente estudar a sua área, né? Uhum. Tinha muito conhecimento disponível. E Sim. eu acho que era uma coisa que não tinha pré-pandemia, Uhum. É. né? Uhum. Então, Que era mais difícil. Muito aham, mais difícil, né? muito mais difícil. Então, as pessoas falando sobre artigos científicos, as pessoas buscando mais ciência, divulgando, falando sobre isso. Então, quando você começava a falar, já não era mais só você falando. Tinham outras pessoas que falavam também, falavam com autoridade. Então, foi muito mais fácil. Foi, nossa, uma evolução muito grande. E a visão de antes, né? Era muito dessa área hospitalar. Minha família falava muito, Miriam, vai para o hospital e tal. E, e hoje a gente trouxe o que tem, né, nos grandes times, né, no alto rendimento esportivo, para atletas amadores. Hoje isso Sim. virou uma realidade, Para a né? realidade do pessoal da academia, Isso, É a aplicação que não tu é? vê no mundo muito difícil de inserir. Sim. Né? Assim, essa questão, por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar dentro do futebol com Londrina. Né? É um mundo muito difícil de novos profissionais se Se inserirem. inserirem, E né? é um mundo que fica também muito restrito a eles, a questão de conhecimento, de expor como a pandemia nos trouxe, essa possibilidade de tá todo mundo em casa e tal, que o digital aconteceu e começou a vir bons comunicadores. Por exemplo, nessa época de pandemia, eu conheci um ótimo profissional, por exemplo, um ótimo que eu não sendo da área de fisioterapia, gostava muito de acompanhar ele, que é o Alan Joseph, por exemplo. Maravilhoso. Aham. Que é um Inclusive, foi o bacana. primeiro curso online que eu fiz. Foi dele. Entendeu? Então, assim, foi ali a pandemia. Ele foi um cara que começou, no caso, no Uhum. online, justamente nessa época, e ficou conhecido, Exato. né, nacionalmente. Exato. Então, assim, a importância realmente foi interessante essa questão para as pessoas verem que a fisioterapia vai muito além de cuidar do idoso ou a pessoa, Sim. né, com Ou da pessoa só mobilidade. doente, né? Porque daí, assim, entra aquela questão assim, que a pessoa só quando ela tá doente, ou ela tá lá com dor, ou ela tem a algum pessoa tem um problema, derrame, ou teve um derrame, ou alguma teve coisa. uma cirurgia, né? Que a fisioterapia era muito vista assim, né? Aí tudo foi se mudando, realmente, foi mudando. E aí é o que, no caso, ela foi direcionando esse trabalho. E acho que teve muita insegurança minha no começo também, né? Por passar a faculdade com essa cabeça, com as pessoas mais quadradas, assim. Uhum. Sim, E pós-pandemia ter explodido. E aí, agora eu tenho a oportunidade, né? De crescer e tal. Mas vinha ainda com aquela cabeça de antes. Então, eu tive muita insegurança por ser mulher. Porque, certo. né? Uhum. Eu ficava me imaginando durante a faculdade. Cara, como que eu vou aguentar atender, tipo, fazer uma sessão manual nos caras desse Sim. tamanho? Tipo, que era o que eu queria, né? Uhum. Nossa, como que eu vou dar conta? E eu falei, daí, tipo, é coragem e ensino, e aprender, e ter conhecimento, e ter um bom raciocínio clínico, e ir pra cima disso. Mas eu tive muita insegurança no começo, assim, por isso, assim. Uhum. Poucas mulheres também na área esportiva, né? Eu me sentia meio Sim. Sim. sem Sim. pessoas junto comigo, Sem caminhando pessoas ali, né? pra mesma direção, sabe? Aham. Exato. Sim, Foi um desafio isso. sim. E, Miriam, a fisioterapia esportiva, eu vejo que ela está muito relacionada não apenas à mobilidade, a modalidade de musculação que a gente está falando aqui, mas todas as modalidades esportivas num contexto. E eu, né, trabalhando também com alguns atletas de alto rendimento e tudo mais, né, vejo a questão do papel da fisioterapia muito dentro da questão não apenas, tipo, houve uma lesão, mas da prevenção, a Exatamente. conduta preventiva. É muito importante, acho que você trazer esse papel do que é uma conduta preventiva, o que pode ser feito, avaliado com diferentes tipos de modalidades esportivas, né? Eu sei que você tem muita experiência com o CrossFit também, esporte altamente lesivo também, Exatamente. né? Então, qual que é a importância da pessoa, tipo, não é só porque eu tô me lesionado que eu vou no fisioterapeuta. Às vezes é, tipo, eu não quero me lesionar, então eu preciso ir no Que fisioterapeuta. ainda é difícil. Que é Mas tá difícil. acontecendo. Aham. Tá acontecendo.
Bom, então, como a gente falou, né? A gente tem trazido o que acontece no alto rendimento, né, dos profissionais, para a nossa realidade, para pessoas que são, para os amadores. E como que hoje a fisioterapia atua lá dentro? Em conjunto com toda a preparação física. Então, é Certo. uma equipe ali junto com o preparador físico, junto com o técnico, que conversa sobre todos os pontos que são importantes para o atleta. E é isso que eu tento trazer também nos meus atendimentos, né? Então, vamos lá. Tá, você tá com um problema aqui, tá com uma lesão aqui, tá sentindo essa dificuldade, mas e o resto? Como tá? Como tá Sim. sono, como tá alimentação? Porque tudo isso faz parte de uma boa recuperação, né? Sim. Hoje na fisioterapia esportiva se fala muito de se recuperar mais rápido, né? Uhum. Quero me Sim. recuperar mais rápido para poder treinar mais. Treinar melhor. Aham, treinar mais, treinar melhor, ter mais resultados. E essa busca por se recuperar rápido, 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 às vezes atropela algumas coisas que são fundamentais, né? A pessoa, ela quer recursos que ajudem ela a se recuperar mais rápido, mas ela não dorme bem. O empresário tá sempre muito estressado, não consegue seguir a dieta. Então, o gasto energético está sendo maior do que o aporte energético e o corpo não vai se recuperar da melhor maneira. Então, tudo isso eu gosto de abordar também para a gente conseguir entender o que é de quem, né? Sim. Porque daí a responsabilidade vem toda para fisioterapia para tratar aquela dor. Sim. E nessa parte preventiva, hoje a gente consegue fazer avaliações que previnem dentro de cada esporte. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de mais potência dentro do esporte. Como está o seu treinamento hoje? Então, eu vejo lá se a pessoa tem um treinamento, tem uma periodização ou não. Ó, tá faltando esse item tem no seu esporte, talvez por isso você esteja lesionando, você não tem essa competência física para fazer o que você está fazendo. E a gente vai trabalhar em cima disso. E aí, cada esporte exige suas competências físicas, um pouco mais, um pouco menos, né? Inclusive, dentro do CrossFit, há controvérsia sobre lesões, porque muita gente pergunta, né, por eu ter feito CrossFit e por eu trabalhar dentro de um box também. Isso. Nossa, a maioria dos seus pacientes são do CrossFit, né? E não, gente, não são. Uhum. Não são do CrossFit, são da musculação. Musculação. Porque dentro do CrossFit, eles têm um programa muito completo, sabe? Você chega numa aula, você tem a sessão de aquecimento, mobilidade, alongamento. Se você não tiver essas competências, você não consegue executar os movimentos do esporte. Uhum. E uma aula em grupo, uma aula onde tem a todo momento uma supervisão, né? Tem parte de força, tem treino de todas as outras capacidades físicas. Então, isso acaba prevenindo lesões também, né? Sim, o que eu vejo na verdade, assim, como também teve um momento de um boom de abrir vários boxes, né? Sim. Vamos trazer um contexto, para poder chamar CrossFit, a pessoa tem que ter o credenciamento, a empresa precisa ter o box ou os próprios instrutores, a pessoa precisa do treinamento oficial para se chamar de CrossFit, que é uma marca. Sim. Vamos dizer Sim. aí, né? E acredito pela quantidade hoje da popularização do esporte, acho que teve muitos espaços poucos especializados, às vezes profissionais ainda com pouco conhecimento de que às vezes faltava um pouco essa orientação, né? Que se vi, né? Eu dentro do consultório, mas se viu algumas questões no contexto de algumas lesões por essa questão de uma falta, às vezes, de um acompanhamento. Não estamos falando do cenário onde você trabalha, que a gente sabe que é um box maravilhoso, né? Um dos melhores aqui da nossa região, Norte do Paraná, então, que tem ótimos atletas competitivos em grandes campeonatos, porque eu acompanho alguns deles, né? Então, acho que isso também é um ponto extremamente importante. E a incidência de lesão está em qualquer esporte. Então, aqui agora pode estar alguém se lesionando, então, seja por alguma falta de supervisão ou por alguma questão aí, né, física, mas que poderia ter dado alguma atenção, né? E realmente, assim, é esse ponto que a Miriam trouxe sobre, por exemplo, o contexto nutricional, carga energética, está diretamente ligado, porque é onde se trabalha a nutrição como uma conduta preventiva também, porque a nutrição entra como prevenção, não só apenas como uma melhora de performance, né? Então, dentro desse contexto, então é onde se está acompanhando, e é muito importante eu, nutricionista que trabalho com atletas, ter essa ideia também, eu não sou fisioterapeuta, mas entender aonde, quais são os esportes que tem
a determinado esporte tem determinada incidência de lesão mais frequente. Então, vou usar uma canelite, um entorse de tornozelo numa corrida, É. né? Esportes que a gente chama esportes intermitentes, e com bastante pessoas que envolve, por exemplo, o futebol, então rompimento de LCA, ou LCA, ou entorse de tornozelo Sim. também, que é muito comum, uma pequena lesão a uma grande, e o tempo de recuperação que talvez tenha nesse sentido, para que também eu dê todo o suporte nutricional. Porque um dos fatores é, obviamente, a pessoa gastar muito e consumir pouco. Isso a gente está falando ainda de um cenário de um atleta que tem percepção. E a maioria das pessoas hoje, né, vem tipo uma academia, vem num esporte, às vezes buscando querer um emagrecimento, uma manutenção de peso, e qual que é a questão? Preciso comer pouco Uhum. e me exercitar muito. É, exato. E é onde, E por aí exemplo, mora o perigo. e é onde eu recebo muitas vezes no consultório. Mesmo assim, a pessoa não tá nem perto de ser uma atleta, mas aí ela faz corrida de manhã em jejum, aí ela faz musculação logo em seguida e à noite ela vai pro CrossFit. 3 atividades ao mesmo dia, às vezes sem uma conversa, tipo, o pessoal do boxe não tem ideia do que está sendo feito na Exatamente. musculação, assim como o cara que prepara a planilha de corrida também não tem a percepção do que ela fez no dia anterior ou o que ela vai fazer no dia. E é onde eu pego muitas pessoas com fratura por estresse e etc, entre outras coisas, né? Assim como até mulheres com a que a gente chama da tríade da mulher atleta. Então, mulheres com algumas síndromes mais graves, né? É esse atleta, é essa pessoa que chega pra mim. É que Sim. um atleta com todas essas disfunções, eu falo, não, vamos organizar tudo isso. Deixa eu ver o seu treino, quem tá te acompanhando, como tá a sua periodização, você sabe se alimentar. Às vezes, de um dia pro outro, mudou de esporte. Tá num esporte competitivo, hoje cresceu muito os esportes competitivos, né? Beach tênis, e aí começa a jogar, aumenta. São esportes muito diferentes da musculação, e geralmente as pessoas elas vêm da musculação, então com uma cabeça diferente que dá problema lá no final, né? Mas Exato. normalmente o que acontece, né? Foi até interessante, ele abordou e falou do tema da nutrição, né? Que está em casamento com o trabalho de vocês, e do treinamento, que na verdade a gente vê que ou a pessoa acaba se machucando, ou pela falta ou pelo excesso. Aí entra a questão da periodização. Então, vamos supor, você falou assim que a grande maioria, né, de repente às vezes pode vir da musculação e tudo mais, mas porque a gente observa que no CrossFit o pessoal tem uma abordagem muito legal na questão do aquecimento, mobilidade, alongamento, que é o que falta na grande maioria das pessoas na musculação, por exemplo. E a gente nota também que na musculação o pessoal acaba pecando muito pelo excesso, que daí seria o quê? O excesso de cargas ali e de maneira repetitiva. Porque toda semana o cara tá martelando, e o cara, no caso, acaba, depois de alguns anos, com certeza, tendo algum tipo de problema. Justamente por não trabalhar o modo compensatório, que seria, no caso, você tem que melhorar mobilidade aqui, melhorar algumas partes de alongamento e flexibilidade aqui. E é justamente onde entra, na verdade, o direcionamento da fisioterapia também, não é? Porque além de ser de uma coisa multidisciplinar, é uma coisa também que você tem essa visão de fora. Muitas vezes o pessoal da musculação tem essa resistência em fazer esses exercícios que eu vejo. Eu mesmo prescrevo muito isso daí, só que é uma coisa que existe uma resistência da maioria, principalmente por parte de homens, por parte dos homens, não é? E é justamente, acho que entra aí o seu trabalho, não é? Na musculação, a pessoa consegue reduzir carga, trocar de exercício, fazer outra coisa, né? Então, só vai lá quando o braço tá caindo mesmo, Sim, né? exatamente. Tipo, ai, não consigo mais erguer o meu braço, não tô mais conseguindo lavar o cabelo, preciso fazer alguma coisa. E o que acontece? Nessa fisioterapia preventiva, né? Certo. Tem pacientes da musculação que eu acompanho semanalmente. Quando você sente alguma dor, né, algum incômodo, nossa, parece que a mobilidade desse meu ombro tá meio diferente, fui fazer supino, dei uma fisgada. Você tem ali uma dor aguda. Certo. Às vezes, uma sessão de soltura, uma sessão de mobilidade, que você tá bom, não faz na academia, mas faz lá na fisioterapia, nisso já tá pronto para outro treino. Mas aí você fica insistindo nessa dor, o que o seu corpo faz? Ele quer se proteger e se livrar dessa dor. Sim. Ele vai criar algum padrão biomecânico diferente ali pra você se livrar dela. Só que vai estar ali.
vai Sim. estar machucando, porque é um sinal, né? A dor é um sinal. E mudou o padrão de movimento, fica muito mais difícil o tratamento. E aí, quando a pessoa, geralmente as pessoas da musculação chegam lá. E aí, vai ter que, de repente, mudar um pouco o exercício, vai ter que controlar um pouco o volume de treino, geral, porque a recuperação vai ter que ser diferente para recuperar essa área, né? E vai ter que fazer exercício de fisioterapia, não tem para onde fugir. Às vezes, muita gente da musculação chega, a maioria da musculação mesmo, achando que uma sessão de terapia manual, como de osteopatia, de quiropraxia, né, Sim. vai resolver todos os problemas. A pessoa vai sair renovada e não vai mais sentir dor. Você trabalha com isso também? Com Eu com essa uso, parte? eu uso quiropraxia nos meus Uhum. atendimentos manuais e uso algumas técnicas de osteo, mas hoje tem uma visão diferente ali para tratamento, né, uma formação específica. Uhum. E aí, às vezes, não é só uma sessão manual, depois que a pessoa tá lá, tipo, um ano com dor no ombro, que vai resolver o Sim, problema, né? claro. E aí precisa da dedicação, precisa do empenho, Uhum. e isso é um comprometimento, né? Você tá Sim. ali pra tratar a sua dor, então se comprometa a isso. Uhum. E isso às vezes é algo que falta nas pessoas que treinam musculação, porque não estão num esporte competitivo. Não tô Sim. falando dos fisiculturistas, né? Tá, Porque daí eles é. têm algo em jogo, Yes. eles levam a sério. Uhum. Mas quando não tem ali, quando você não é confrontado num Que é muito esporte, recreativo, né? Vem fazer musculação, faz por estética, claro, a maioria. Só que daí, no caso, só vem aqui, puxa ferro e vai embora. Isso, o resultado é a estética, né? Uhum. E eu vejo que daí as pessoas que praticam, tipo, tênis, Uhum. corrida, beach tênis, eles se preocupam mais com isso, porque daí mexe no resultado do Mexe no jogo. resultado do jogo. Uhum. É. Aí eles são muito comprometidos. Sim, Muito bastante. comprometidos. E dentro do contexto da musculação, assim, até no ponto de vista do que você vê mais as pessoas buscando um ponto de vista de tratamento, quais são as principais queixas, lesões incomuns e coisas até, dicas básicas dentre elas do que poderia estar sendo prevenido, né, para evitar determinadas lesões que comumente você recebe dentro do consultório. As principais lesões é ombro, lombar, joelho. Uhum. As principais queixas de dor. Normalmente musculares ou articulares? Articulares já. Articulares já. É. Que daí já está inserido um processo inflamatório e Já tal. tem, Uhum. já chega assim. Lombar tem bastante incidência de ser muscular, porque daí as pessoas, Sim. principalmente homem, porque não tem uma boa ativação de glúteo, acaba É. fazendo movimentos muito compensatórios, aí foi lá um dia no treino, tava se sentindo muito forte, pegou mais peso e tal. Sim. Uhum. Então, lombar nesse caso, mas ombro, joelho, questões articulares mesmo. E você perguntou sobre? E muitas Como vezes, prevenir, isso, né? muito que está relacionado às vezes assim, o que às vezes possivelmente foi o erro que acometeu, essa dor, seja no joelho ou seja no ombro, se foi sobrecarga mais execução incorreta, falta de mobilidade, O que é mais etc. comum, O assim, que é no mais caso, comum né? a levar A essas levar lesões? esses problemas, assim, no caso. Ó, vou te falar de alguns estudos, tá? Uhum. Tá, De sim. alguns estudos. Na área da musculação, as queixas são um aquecimento ruim ou não aquecimento, O zero aquecimento. ou zero aquecimento, carga excessiva Carga no excessiva. treinamento, Até por isso é mais comum em homens, né? Você vê esses problemas, não é? Não é mais comum em homens, né? Porque o exato. homem, ele gosta de trabalhar o ego também o no ego. treino. E de estudo eles falam de confiar no parceiro de treino, mas aí eu já penso assim também, porque colocou uma carga que não tá aguentando, E né? como que o Sim, cara vai exato. ajudar? Como é Entendeu? que o cara Então, exatamente. Então vai se machucar mesmo, né? Se o corpo não tá competente para aquela carga ainda. exato. E realmente é o que eu vejo dentro da clínica também. A preguiça, né, de fazer um bom aquecimento, mas assim, eu levo muito em consideração também o tempo da pessoa, porque eu percebo que pessoas que optam, algumas, né, que optam pela musculação é porque não tem muito tempo para se dedicar ao exercício físico, né? E aqui na academia você faz seu horário, você às vezes consegue fazer um treino de ombros de 40 minutos, 30 minutos, vem em outro período, faz um cardio de meia hora. E aí eu gosto de trazer para a realidade. Então, tá, eu preciso que você faça esses exercícios antes dos seus treinos de membro superior para fortalecer o seu ombro, está com muita instabilidade. Quanto você tem de tempo, Miriam? 5 minutos.
Tá, então vamos passar 2 exercícios, você faz em 5 minutos. Você faz, Uhum. nesse dia você faz uma mobilidade, nesse dia você faz um fortalecimento. E tento trazer dentro da realidade de cada um, né? Porque Claro. não adianta eu passar uma planilha de É, alongamento e mobilidade. exatamente, é. Primeiro, muita gente não sabe fazer, Uhum. Uhum. então eu tenho que ensinar, né? Sim, E segundo, a pessoa vai desanimar. Nossa, tem que. sim. E eu acho que é muito legal esse trabalho daí, quando a pessoa teve que reduzir o volume de treino e tal, com a nutrição. Porque às vezes o que a pessoa tá consumindo é para um treinamento mais pesado, ela teve que reduzir e isso Uhum. começa a entrar em conflito, sabe? Com Exato. ela mesma. Uhum. Exatamente. E bom, dentro de um ponto de vista assim, o que que se faz muito importante para que o teu trabalho seja bem sucedido, assim, o que É. que, digamos, para um bom tratamento, além do que, obviamente, você já trabalha, né? Equipe multidisciplinar e tudo mais, o que que envolveria para que essa pessoa ela tivesse um sucesso no treinamento que não houvesse apenas o seu acompanhamento, que precisa complementar para que o seu acompanhamento seja bem sucedido. Eu acho que entender a dor, e Uhum, aí eu acho que daí entra o meu papel, e a partir do momento que ela entende, é muito individual, acho que não tem uma regra. Porque as lesões, as dores, elas vêm, são multifatoriais, né? uhum, Tirando Sim, uma queda, né? Uma sim. fratura ali, tipo um acidente, são Uhum. multifatoriais. Então, acho que cada pessoa vai ter o seu contexto. uhum, Mas minimamente, aprenda, né? O mínimo sobre mobilidade e alongamento, tenha uma orientação de uma pessoa que te ajude com a alimentação, tenha um treino organizado para você saber se você tiver alguma dor, onde você pode estar errando. uhum. Acho que quanto mais controle, mais você consegue enxergar os erros, Sim. né? Também acho errado esse hiperfoco, né, em controlar tudo. Para algumas pessoas não vão funcionar, é individual. Uhum. Mas quanto mais controle você tem do que você faz, mais você consegue identificar os erros. Uhum. Perfeito. E sobre recovery, que é muito falado hoje em dia, né? O pessoal fala muito sobre recovery no treinamento e tal. Queria que você explicasse pra gente, pessoal, o que que significa isso e como é trabalhado isso. Isso tanto na parte da academia musculação, o pessoal da musculação, quanto também nas atividades, aí eu falo de esportivas no geral, né? Uhum. O recovery deu um boom, né? Ele É. cresceu muito. E, e aí eu acho que tá evoluindo, né? Disso que eu falei, de apenas técnicas que te ajudam a se recuperar mais rápido para uma próxima sessão de treino ou competição, porque eu acho que ainda é o mais conhecido por isso, né? Tipo, vou lá Uhum. fazer uma banheira de gelo, vou lá fazer uma bota pneumática, Uhum. Tem hoje muitas opções. muitas opções. É, e tem assim, provavelmente deve estar saindo agora, começando a sair, né, estudos científicos sobre isso. O que que você tem visto assim em cima da aplicação científica de resultado, assim? Porque tem muita coisa que na nossa área, principalmente durante anos, não tinha comprovação científica e a gente clinicamente observava resultados na prática, Uhum. não é? Aham, Isso na musculação, na área da nutrição e com certeza você vai começar também a ter muito isso, né? sim, acontece. Então tem coisa, ó, não tem nada cientificamente comprovado, mas a gente observa que na prática, usando esses recursos, a gente vê que tem resultado. O que tem, assim, no caso de novo e legal aí? A imersão em gelo está sendo muito usada, né? Principalmente corrida. Botas pneumáticas têm sido bastante usadas também. E a massagem não saiu, né? A massagem Certo. continua. Uhum, Sobre imersão em gelo, ainda em água fria, né? uhum, Tá saindo realmente muitos estudos, há muitos estudos controversos, mas o que se sabe e o que se observa, que pacientes que gostam dessa modalidade de recuperação se sentem bem para as próximas sessões de treinamento, se recuperam certo, bem. Então, certo. usem, né? Ela normalmente é usada logo após a atividade. O ideal é que seja logo após a atividade. Uhum, Já tem alguns estudos que mostraram que você fazer a imersão em gelo e ir treinar logo após não tem bons resultados. Eu vejo ainda certo, acontecendo entendi. por aí, mas Tem até é o- perda no caso de repente de rendimento? isso, tem É. perca de rendimento. Mas é o que eu falo, né? Essa pessoa, eu falo isso. Coisas que ainda são controversas dentro da
da ciência, eu falo, Sim, tá te fazendo bem? Você viu bons resultados? sim. Né? É Faça. igual a flexibilidade trabalhada antes do treinamento de força, né? Que também é uma coisa, Não há né? comprovações, né? Sim. Mas, E o que que então, você normalmente usa? Você, assim, né? Dentro do trabalho que você faz de recovery com o pessoal. Tem diferença assim, ó, eu uso mais isso com o pessoal da musculação, uso mais isso com os atletas de repente, de diferentes modalidades, assim. Normalmente, o que que você trabalha e usa? hoje eu trabalho só com exercício e terapia manual. Certo. E eu uso muito os dois. Uhum. Inclusive, numa sessão de recuperação, às vezes tem algo ali, né? Vai ser só massagem? Não, às vezes a pessoa precisa de uma mobilidade. Certo. Eu preciso fazer com ela, Uhum. eu preciso mostrar pra ela ali que dá resultado e que é só isso. Sim. Que ela pode se virar sozinha depois, entendeu? Uhum. Eu gosto de dar essa autonomia para os meus pacientes. Então, como método de recovery, eu uso a terapia manual, A terapia manual, ela e entra, por exemplo, a liberação liberação miofascial, miofascial. ou no caso só massagem mesmo, ou é Liberação usado algum miofascial, equipamento também. massagem, vai muito de avaliação também, né? Daí eu uso ali algumas técnicas da osteopatia, da quiropraxia, não uso ventosa. Uhum. Sim, então, é uma coisa que também é É, muito questionável, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. é que assim, ventosa realmente não tem Comprovação nenhuma. de nada. Uhum. Nenhuma mesmo. E eu não uso. Certo. Mas já deixei na clínica por um tempo, porque tem muitas pessoas que têm curiosidade, né? Sim, claro. De ver o que é, saber se é bom, porque as Uhum. pessoas falam que fazem e gostam, e daí, às vezes, Uhum. você quer ver como é? Eu te Sim, mostro, né? sim. Mas eu tenho o papel de dizer o que há de evidências e o que não há de evidências, né? Claro, E o uso claro. de taping, por exemplo, o que que se vê de Isso eu ia forma perguntar isso. interessante, até que ponto ajuda, o que que É, serviria bem, que eu vejo pessoas usando de forma muito errada é, também, né? Mas vendo a questão dos tapings dentro de um contexto que possa talvez te estar ajudando em alguma conduta sua. é. Dentro da área esportiva, eu não uso taping, mas também percebo que alguns pacientes se sentem mais seguros quando usam. E Uhum. aí eu observo, eu assisto muitos jogos de tênis, né? E às Uhum. vezes eu observo que alguns atletas lá estão usando alguma coisa de Sim, taping, isso. sabe? Alguns Eu também adoro pensam. tênis, sabia? Acompanho. É, Ixi, desde a Uhum. época do Guga, sempre acompanhei. nossa, Eu adoro, eu adoro, tô adoro. adorando também. É, eu também. Inclusive, acho que você comentou que eu falei que esse ano o Vem pro tênis, tênis. vou pro tênis, com certeza. É? E Ah, venho Você acompanhando vai? muito. Só que essa dor aqui que eu já te falei que Isso é tá me incomodando, condilite, tô né? ferrado, tá cara. ferrado É mesmo. uma das É coisas uma das que acomete dores muito muito também comum tenista, no né? tênis. Condilite, não é? Então eu fico Aham. pensando, inclusive, até saiu recentemente o documentário do Alcaraz, não sei se vocês viram, Alcaraz, Uhum. né, na Netflix, não e um dos assisti. pontos que nesses últimos tempos ele não vem se oscilando muito, né, nas Verdade. competições é por conta de É uma por conta disso. epicondilite que ele tá Olha, sentindo nessa cara. região E você vê, né? e Ele é umas... um cara extremamente habilidoso, né? Exato, Assim, cedo já começou, no caso, a ter exato, ainda é ótimos muito resultados e novo, tudo mais, e cedo também já com lesões, exato, com a questão de né? alto Aí, rendimento, é- né, aí, então, aí entra a importância do seu trabalho, é, não é? E aí é muito desafiador nesses esportes você ter controle, né, no volume de No treinamento. volume, né? Porque é muito volume de treinamento. Eu falo que na musculação é muito fácil isso. Às vezes eu É. falo, as pessoas, né, se sentem ofendidas por quem faz musculação, mas é muito fácil. Você tem contagem de carga, de séries de Sim, repetições. Num jogo de tênis, por exemplo, de beach tênis que seja, você não sabe quantas vezes você vai bater naquela bola. uhum, Você não sabe se o jogo vai durar 1 hora, ou 2 horas, 2 horas e meia. E aí o controle fica muito difícil, né? Todo esse controle que eu falei que eu falo que eu gosto de ter com meu paciente, ele sai um pouco do controle. E aí é quando você tem que olhar mais para os fortalecimentos, ver como que tá a capacidade física dele pro esporte, né? Se tá voltado pro esporte ou não. E aí num atleta desse de alto rendimento, às vezes aí secando gelo, aí preparando ele de outras formas, uhum, né? O manual. uhum. E agora pensando no ponto de vista de seja uma pessoa, ou seja um atleta de alto rendimento lesionado, que há uma imobilização de membros.
né? Então, num contexto até que você vê do que possa talvez acelerar por conta do talvez evitar uma atrofia muscular durante a imobilização, e se aquela questão realmente é aconselhado, por exemplo, tô usando tipo aí nesse braço, treinar o lado oposto, consequentemente possa estar ajudando ao lado lesionado a não ter tanta perda. E da mesma forma, eu lesionei membros inferiores, treinar superiores, consequentemente, o quanto isso também tem a ver, ou, obviamente, num contexto, realmente, o que talvez de tratamento durante um paciente voltando e imobilizado para essa questão possa ajudar a ter uma recuperação maior. É muito particular, né? Porque essa imobilização ela pode ter vários contextos, mas digamos uma fratura e a gente depende muito de liberação médica nesses casos Uhum, também, né? Porque ele que viu, que fez a cirurgia, enfim. uhum, Mas tendo uma liberação super válido fazer com os outros membros, né? Treinar o restante do corpo. E tirando as restrições que o médico impõe, você pode trabalhar com o seu paciente, né? uhum, Então, o importante é manter a pessoa treinada, deixar com que ela perca o mínimo possível da capacidade física que ela tem, né? Afinal, o objetivo com certeza vai ser voltar para os treinos, e quanto melhor ela voltar, melhor vai ser isso para ela. E aí a gente entra muito também na questão psíquica, né? O quanto vai ser bom para ela na recuperação, se manter fazendo atividade física e quando voltar, não voltar com tantos déficits. uhum. Bacana. Por exemplo, assim, ainda nessa quantidade, por exemplo, a estimulação para uma eletroestimulação e tudo mais, para o membro que está parado, Isso. para trazer essas contrações e tudo mais. Super válido. Uhum, LCA, por ser desligamento ali, né, da sim. musculatura. É muito válido e super usado também. Uhum, E com efeitos bons, assim, por exemplo, Bons efeitos. né? Porque eu tive tem um aluno meu que ele teve um problema de hérnia de disco cervical e ele perdeu o movimento, o Rafa, né? Perdeu o movimento no caso, não o movimento, mas ele ficou com dificuldade de treinar e perdeu força na parte, no caso de principalmente tríceps, ombro, e o peitoral dele praticamente, né? Atrofiou bastante. Aí ele fez esse trabalho, né? Além dele fazer a movimentação, trabalho, processo aqui com carga, fisioterapia e tudo mais, ele fez essa eletroestimulação, porque ele tinha dificuldade em sinalizar realmente para a musculatura ali a questão da contração. Ficou Uhum. meses assim, agora que ele tá voltando, depois de mais ou menos, de 8 meses a um ano, entendeu? E aí a gente entra no contexto de lesão neural, né? E exatamente, é lesão neural, aí é mais complicado, não é? É E mais complicado. além de tudo, é mais demorado e ao mesmo tempo não tem uma certeza, Exato. não é? Não tenho uma certeza. Às vezes você coloca, estimula e sem a certeza se vai voltar ou não. Sim, uma Mas incógnita no é caso. uma incógnita. Uhum. É como Até, acordar o músculo mesmo, tentar acordar o músculo, tentar criar ramificações neurais para que às vezes esse músculo volte a ter sinalização. né? Ele abordou um negócio bem legal. Eu já fiz muito isso com o pessoal que eu atendo, de pessoas que se lesionaram, né? Machucaram, por exemplo, o braço ou a perna e tudo mais, e a gente não deixou de treinar. A gente, na verdade, continuou trabalhando os grupos musculares, que são grupos, na verdade, né? Que a pessoa tem a condição de fazer, né? Porque vai depender muito da parte de movimentação dela, o que ela que é permitido, né? Uhum. Fazer e realizar. E observando, né, principalmente a manutenção da massa muscular, essa pessoa não perdeu tanta massa muscular, até inclusive no membro que foi afetado, que foi paralisado, imobilizado. E logo quando ela volta de uma maneira muito mais rápida, porque ela Uhum. fica ali praticamente de 45 dias, 2 meses ou até 3 meses ali, né? Imóvel, no caso, o membro, e consegue voltar muito mais rápido, sem tanta perda de massa muscular. Eu sei que estão saindo estudos, né, falando sobre isso agora, porque é uma coisa que, na verdade, quem adotou essa conduta foi principalmente fisiculturistas lá atrás, quando tinham rompimento de, muitas vezes, músculos, tendões e uhum. tudo mais, né? E a gente observava isso. Tem saído bastante coisa sobre esse assunto, assim? Assim, de material, ou até Treinar mesmo tal? mesmo. Mesmo quando, no caso, tá, assim, no caso, imobilizado, tal, tem saído estudos científicos falando sobre isso também ou não?
Esse é o papel da fisioterapia, né? Sim. Eu acho que talvez seja algo um pouco novo para educação física, né? Para pro personal, Sim. trabalhar com isso. Porque acho que uma área que está muito competente agora para receber, né? Essa transição do pós-lesão e tal. Aham. Mas essa é a área da fisioterapia, é você conseguir manter um bom estado físico, né, do Sim. seu paciente, independente da lesão que ele tem ali, do problema que ele tem ali, e recuperar o mais rápido possível. Então, Sim. e Aí- eu acho muito bom, assim, Aham. os personagens estarem preparados para receber esse tipo de paciente, porque Sim. essa transição fica muito mais rápida pra gente Sim, também, exatamente. né? Eu faço um trabalho ali, já. Ai, você tem o seu personal, né? Quem te dá Aham. o seu treino, já Sim. começa com ele também. Claro, E agiliza claro. muito o processo, isso é muito bom. O processo é mais rápido, né? É. Outra coisa importante, explica pra gente a diferença, né, de uma dor crônica e uma dor aguda. Qual que é a diferença? Tem muita gente que, no caso, está aí, de repente, sentindo dores e tal, e a gente sabe que tem essa diferença, né, de você ter aquela dor mais aguda ou aquela coisa que já virou crônica. Aham. A única questão que separa uma coisa da outra é a questão temporal. Então, a gente Uhum. considera uma dor aguda até 3 meses. E é o que eu falei, aquela dor que sinalizou ali num treino, outro treino não machucou, no outro você sentiu de novo. Passou de 3 meses, dor crônica. E o seu corpo não é separado, é claro, né? Uhum. É gradual, mas o seu corpo começa a criar daí essas compensações, muda seu padrão de movimento, né? Você pode começar a Uhum. sentir outras dores no seu corpo por conta dessa primeira dor que você sentiu. E aí a gente entra num ciclo Uhum. Uhum. difícil de quebrar, de dor e lesão. Sei. Perfeito. Você trabalha também com liberação miofascial? Aham. Assim, a liberação miofascial também tem muitos assuntos controversos, né? Assim, de gente que gosta, gente que não gosta. O que que você tem observado dentro da sua conduta, né, Uhum. clínica, com o pessoal que você atende, faz? Tem observado bons resultados e para que é assim, o melhor direcionamento para liberação? Bom, primeiro que liberação miofascial não precisa doer, você não precisa sentir, sair de lá chorando de dor, com Uhum. trauma de nunca mais voltar para fisioterapia, né? Sim, Não é isso. E aí a gente também tem que pensar que cada pessoa tem um limiar de dor diferente. certo. Então, se a pessoa sente muita dor, qual é o mecanismo do nosso corpo? Tentar sair, né? É de medo, é de proteção. Se de repente meu paciente está lá tentando estar melhor para a próxima semana de treino, por que eu vou colocar um estímulo que vai causar mais estresse no corpo dele? Uhum. Então, isso tem que ser pensado para qual objetivo, né? Aí tem algumas dores pontuais agudas, por exemplo, que vêm de algumas tensões musculares. Sim. Então, se eu identifico que, bom, tem uma tensão ali que pode ser soltada de uma forma manual, a gente vê ali a avaliação e tal. Aí eu uso a liberação miofascial. Então, alguns Uhum. pontos específicos, não tem necessidade de você soltar com aquele vigor todo, o corpo inteiro da pessoa. Depois fica Sim. com febre no outro Uhum. dia e, nossa, parece que levou uma paulada e fica o dia Sim. inteiro na cama. Uhum. Exatamente. Então, acho que é alinhar com um objetivo, tipo, por que você tá aqui, o que você precisa melhorar hoje, né? O que vai te Uhum. ajudar a ter um melhor rendimento. Seu objetivo é rendimento nos treinos? O que vai te ajudar a conquistar isso? Vamos avaliar e vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar. Sei, entendi. E no ponto de vista de acupuntura, né? Então, usar a acupuntura para algumas tensões, algumas questões, você traz como conduta, acha válido? Com o que essa tipo de terapia poderia envolver para ajudar a pessoa e tudo mais, se realmente ajuda e tal. Aham. Bom, a acupuntura tem muitas comprovações boas, né? Então, tem resultado em várias áreas específicas dentro do esporte, principalmente. É, eu não trabalho com acupuntura, porque a gente tem que lembrar que é uma medicina chinesa, né? Então, Uhum, é uma avaliação diferente, né? Da ocidental. E... Mas eu trabalho com dry needling, que as pessoas confundem um pouco, né?
É a Uhum. mesma agulha da acupuntura e a gente aplica essas agulhas em pontos de tensões específicos, os trigger points, né? Uhum. E aí tem uma liberação ali de dor, uma mudança fisiológica ali no fluxo sanguíneo local e também tem bons resultados isso. Tem pacientes que adoram as agulhinhas, É. mas tem outros também que morrem de medo. Uhum. Então, até isso, né, tem que ser levado em consideração. Tem pessoas, eu tenho pacientes que têm muito medo de agulha. Sim. E imagina, por que eu vou colocar uma agulha, tipo, fazer o meu paciente passar por um estresse como esse, né? Se Uhum. eu tenho outros recursos para usar com ele. Sim. Uhum. E, por exemplo, o uso de. A gente vê essa questão, a pessoa tá com uma dor, uma tensão, então vai o uso muito de relaxantes musculares, Isso. anti-inflamatórios, o É. quanto isso pode talvez te atrapalhar, mascarar o seu trabalho e tudo mais. Qual o momento realmente deve ser utilizado e essas medicações. É. Olha, essa é uma coisa que eu tenho pensado e estudado. Inclusive, eu falei que eu ia começar esse ano estudando mais sobre medicamentos e, e, e E- aplicações Sim. também, filtrações. Quero entender melhor sobre isso. Mas quando o paciente chega para mim o melhor é o bem-estar dele, mas não só o bem-estar atual, né? É Uhum. entender as consequências do que ele tá usando, o que vai Sim. trazer. Realmente atrapalha quando, por exemplo, ele tá com uma dor e veio tomando um analgésico há alguns dias, porque eu não sei qual é o limite dele. Então, Uhum. se eu peço para ele fazer um agachamento, porque era no movimento que ele sentia antes, talvez essa percepção de dor esteja alterada. Eu percebo também uma sensibilização, pacientes que estão com dores em níveis altos, tipo, ai, dor 9, dor 8, usam analgésicos fortes. E aí ficam muito sensíveis na hora das terapias manuais. Então atrapalha também um pouco o trabalho, né? E aí eu sempre faço um acompanhamento. Então, às vezes, no primeiro momento, eu chegou pra mim usando esses medicamentos, mas eu preciso saber qual é a condição real, né? Sem os medicamentos. É, E aí eu peço pra ele retornar depois pra gente ver, me dar um feedback da sessão e tal. Mas não, eu não fico entrando muito, tipo, use isso, não use isso, porque como não é da minha área, eu tento ficar no meu quadrado, sabe? Eu tento ficar na minha caixa. E aí, se você realmente precisa de um medicamento, né? Procura um ortopedista, procura uma pessoa para te orientar com isso. Tem os profissionais que eu gosto de indicar, que eu gosto de Sim. trocar uma ideia e conversar com eles. Ah, mas prefiro ficar no meu quadrado. E tem Uhum. muita coisa que pode mascarar o seu tratamento, né? E até seu diagnóstico Aham, também, não é? Porque daí a exato. pessoa, de repente, está tomando, né, analgésico, anti-inflamatório, acaba atrapalhando nesse bom diagnóstico, até mesmo no que direcionar para tratamento, né? Eu falo, né, sobre isso, questiono sobre isso nos atendimentos, e aí eles acabam percebendo o quanto atrapalha mesmo. Tipo, você quer tratar, mas eu não consigo avaliar exatamente o que tá acontecendo. Eles, nossa, não devia ter tomado, né? Ou, não, tá bom, então eu vou terminar e vou parar, daí a gente vê. Mas Uhum. eu não sei, não me sinto na autonomia de falar, tome isso, não tome isso. Sim. E o que que você vê influência muito relacionada à parte do pessoal, dos esportistas, dos praticantes de exercícios, de atividades físicas, no contexto de, por exemplo, uma disfunção do sono, e não só a insônia, mas a forma de dormir errada. Um travesseiro ruim, uma cama Exato. ruim, uma posição incorreta, em tudo de algumas incidências e questões de lesões relacionadas à atividade física quando vão praticar. Olha, eu gosto de dizer que o nosso corpo precisa estar preparado para pelo menos as coisas básicas da nossa Uhum, vida, né? Então, não tem o melhor jeito de dormir, o melhor jeito de sentar. O que o seu corpo precisa ter é movimento. uhum, Então, desses problemas de dores relacionados ao sono, ai, tá com problema no travesseiro, problema no meu colchão. Pode ser realmente que o colchão esteja muito velho, né? Que o travesseiro esteja inadequado. Pessoas que têm um volume muscular É. muito grande, Sim, né? ombros De grandes, ombro. largos, né? Às vezes ganham esse volume muito rápido, né? Podem trocar de travesseiro, mas tem um professor que eu tive que falava que a melhor postura é sempre a próxima. Então, o nosso corpo ele tem que estar em movimento, né? Então, não tem o melhor jeito de você dormir. É importante que você esteja relaxado para dormir.
Porque Uhum. às vezes a pessoa chega ali com uma tensão muito alta do dia a dia, chega, deita na cama, fica mexendo no celular, dorme sem querer, e aí sim dorme tudo. Fala, né, eu dormi Uhum. toda torta, mas às vezes não é porque dormiu torta, mas porque dormiu com muita tensão no corpo, né? Se tivesse sem essas tensões, se movimentaria durante a noite de uma forma natural e isso não teria Uhum. problema nenhum. E é muito Perfeito. individual também isso, né? Eu acredito assim, por exemplo, eu tive um problema que quando eu ganhei peso, né, em função do ganho de peso, de massa muscular, eu sempre dormi de bruço a minha vida inteira. Aí, por eu trabalhar muitas horas em pé, eu tenho também um problema postural, que daí é um problema no caso, né, de um pouco de hiperlordose e tal, e ao mesmo tempo passar horas ali dormindo de bruço. Chegou um momento que eu estava acordando com muita tensão na lombar e muitas dores. E aí eu até fui, né, no fisioterapeuta, ele me avaliou, aí falou que é a conduta individual. Você vai avaliar como essa pessoa trabalha, como é que ela passa horas do dia, o que que ela Sim. vem fazendo. Eu treinava pesado pra caramba, ou seja, falou assim, ó, é todo um contexto. Falou assim, a forma que você tá dormindo vai, no caso, te causar esse problema, mas não é só isso, né? Uhum. Dá pra gente melhorar esse ponto, mas tem que melhorar nos outros também. Que daí eu direcionei para começar a alongar mais, comecei a tirar a tensão da lombar no dia a Aham. dia, fazendo trabalhos específicos e mudando o meu jeito de dormir também. Comecei a dormir de lado, né, e tudo mais. Melhorou bastante também. Parou praticamente, né? Ou seja, é uma série de fatores, Uma né? série de É fatores. uma série de Já fatores, tive né? paciente que dormia com o braço pra cima. Tava começando com uma Sim, lesão no ombro, acordava com dor sim. no ombro porque dormia É, com o braço. e Aí eu. acontece muito, porque como eu, por exemplo, eu lido com isso todos os dias. O pessoal chega, nossa, eu acordei mal, meu ombro e tal. São coisas que a gente vê que é do comportamento, muitas vezes, do sono, que a pessoa de repente dormiu de mau jeito ou dormiu de uma maneira errada, e que também, lógico que tem a ver com outros contextos, mas principalmente quando a gente é mais novo, é engraçado, isso, quando a gente é mais novo, a gente é mais, suporta mais, né? E fica, acho que, mais tempo ali suportando, mas depois de um certo tempo fica mais difícil, né? É, Porque eu notei comigo, por exemplo, né? Chegou um determinado ponto de idade, já começou a ficar mais difícil, tem que cuidar mais, não é um é? fator de risco. É um fator de risco. Idade é um fator de risco. Uhum. E o Gui trouxe um ponto ali que é sobre a questão do alongamento, né? E Aham. trazem muitas vezes, não, deve alongar antes, alongar depois do treino. Treino Isso. de, por exemplo, membros inferiores, aí tem na perna, alonga bastante antes. Sim ou não? O que que você vê? O que que é importante? Se é apenas o aquecimento ou o alongamento, os dois em conjunto? É aquela coisa que não tem comprovação, né? Mas. E que depende do contexto do paciente também. Não tem tempo, às vezes. Não Uhum, consegue, né? Mas eu identifiquei ali que é uma limitação importante que tá causando dor, daí tem que fazer. Então, me perguntam muito, né? Ai, Miriam, alongamento antes ou depois do treino, ou depois do treino, mobilidade antes ou depois do treino. O que que eu gosto de orientar? Miriam, tá? Isso é muito pessoal. Tá. É interessante você usar alongamento e mobilidade antes do seu treino, de uma forma mais básica, mais simples, porque às vezes você chegou ali pra treinar cansada do dia, ficou o dia inteiro sentado, com estresse, e aí já vai colocar carga no seu corpo, você não sabe muito bem como aquecer direto num aparelho, num exercício, né? Então, prepara o seu corpo, usa esse momento de mobilidade, alongamento, para preparar o seu corpo para o movimento, sabe? uhum, E aí, quando eu coloco, né, algum alongamento, alguma mobilidade específica, realmente, específica é quando realmente o paciente, eu avaliei e a dor dele está relacionada com aquele déficit, né, de alongamento e mobilidade. Senão, não tem muito o que dizer. Tem pessoas que têm uma Sim, mobilidade incrível, porque eu vou colocar a pessoa para fazer mobilidade antes do treino, uhum, sabe? sim, exato. sim. Não faz Aí sentido. já entraria logo, de repente, num bom aquecimento, não é? Uhum. E já entraria para fazer o trabalho com progressão de carga, né? Aí é muito em função também da avaliação que você faz por Isso. exemplo, que eu vejo que o pessoal da educação física peca muito. Avaliação funcional, né? De você Uhum. olhar, por exemplo, se a pessoa tem encurtamentos musculares e também se ela tem falta de mobilidade. Porque daí sim você entra com essa conduta, né? De você direcionar um trabalho de mobilidade antes do treino. Como você falou, tem pessoas que de repente já são super, já tem uma ótima mobilidade e nem precisa.
Mas tem muitas pessoas que, por exemplo, que eu acompanho, que eu observo, e a gente já Sim. trabalha com isso há muito tempo, que necessitam disso. Eu, E por que melhoram exemplo, muito eu a questão do fico treinamento. 12, 14 horas no consultório sentado, então eu sinto que tá travado. Então, por exemplo, quando eu for treinar membros inferiores, principalmente, eu já tenho um certo encurtamento. A região da lombar ali sabe que eu tenho Lombar, uma certa encurtação em umas questões bem mais rígidas, que se eu for treinar perna não tem como, eu tenho que ir ali me alongar, fazer uma boa mobilidade, porque senão eu não consigo ter o mínimo de amplitude, eu não consigo ter. Sim, Entendeu? Não é pra realmente agachar até o chão, mas até a minha limitação eu não consigo porque é muita dor e realmente assim, eu chego muitas vezes no final do dia pra treinar e eu sinto que eu tô do quadril pra baixo bem travado. travadão, então Travadão, não tem não é? como. Então Por passar horas sentado na mesma no meu posição, não é? caso, realmente eu sinto que para mim é algo necessário antes do treino, Sim. né? Principalmente E quando na se prática eu envolve. também observo muito isso, que, por exemplo, o trabalho de mobilidade e alongamento vem realmente nesse perfil de pessoas que Uhum. passam muitas horas de repente Aham. sentada, que fica muito tempo ali numa mesma postura e posição e melhora muito a questão da amplitude de movimento, da qualidade de execução. É outra pegada, a gente testa aqui na Parece Antes, prática. o resultado do aluno é muito mais rápido, né? Porque Muito. ele vai preparado para o exercício, Sim. né? Às vezes, Uhum. se não acontece essa preparação com os alunos, eu vejo que às vezes, eu vejo em mim também, né? Às vezes até o seu corpo encaixar para o Sim, exercício, já exato. foram dois Por exercícios. exemplo, eu negligenciava o treino de perna, porque eu sentia dor, então, tipo, não vou treinar. Não é dor muscular, era incômodo Incômodo, mesmo, né? muita dor, assim. Para Então, estar de fazer um amarrado. hack, alguma coisa muito. Pra fazer um leg press, eu sentia muita pressão na lombar. Eu falei, meu, então não vou treinar, tá todo mundo É. desconfortável. Eu comecei a fazer. Eu fui pro Pilates, eu fazia Pilates antes de treinar perna. Então, no dia que eu treinava perna, eu fazia Pilates antes, que lá eu já me alongava. E era. As veinhas me davam um pau lá, né? Sim, Mas com assim, as molas certeza. mais leves, as coisas mais. O Pilates foi meio que pra trabalhar a minha mobilidade ali, que eu tinha Sim, dificuldade, não sabia os exercícios, as coisas fazer certinho e tal. Então eu saía do Pilates mais alongado, um pouco isso. mais solto e já vinha direto treinar perna e conseguia treinar super bem. Uhum. Sem dores, assim, né? Sim. Incômodas, assim, no As pessoas ponto. me perguntam muito sobre o Pilates também, sabia? Aham. É. Principalmente pessoas que têm dificuldade com alongamento e mobilidade. Uhum. E, ai, Pilates é bom mesmo e tal. Eu dei aula de Pilates assim que eu saí da faculdade, né? Em duas clínicas incríveis. E, gente, eu penso assim, né? O Pilates, ele é um recurso a mais. Ele é um método a mais. Só que ele tem o seu próprio método. Uhum. E é um exercício fantástico, mas que não é só alongamento e mobilidade. Não. Vai muito Sim, além disso. Muito além disso. E aí eu questiono assim, né? A pessoa, ai, mas eu queria fazer pilates pra melhorar minha mobilidade, meu alongamento, será que eu faço? E aí eu falo pra pessoa colocar na balança, né? Tá, o seu objetivo é melhorar alongamento e mobilidade. Quando você vai pro pilates, você vai pagar uma mensalidade a mais. Uhum. Você está disposto a fazer uma modalidade esportiva extra, né? Pra conquistar esses resultados? Uhum. Não, eu quero saber como o Pilates. Não, então vai, é super legal. Eu acho Sim. incrível, eu adoro. Agora, eu não quero investir muito, ou eu não tenho tempo pra ficar indo, mas eu preciso dos benefícios. Tá, se o seu problema é alongamento e mobilidade, você pode fazer isso nos seus treinos. Você Exatamente. pode sim, tirar exatamente. É. É. você pode tirar 10 minutos por dia, você pode ir lá num sábado na sua academia e fazer um treino de alongamento e Por exemplo, eu não mobilidade. tinha esse compromisso comigo mesmo, então preferi investir num profissional que me orientasse, ao Aham. Sim, mesmo ponto, tipo assim, exatamente. assim como a gente tem muito, pelo É, caso do aluno, ó, é. eu quero treinar com um treinador porque eu não quero saber qual exercício eu tô fazendo, eu só Exato. quero ir lá e Só que ele vai fazer. fazer Então, e tá assim, bem orientado. exato, então eu exatamente era muito pelo esse contexto, porque primeiro eu tinha um compromisso com a pessoa, o horário, Uhum. então eu não tinha como eu negligenciar. Porque o que acontecia? Putz, hoje é perna, tem que fazer tanto de mobilidade, quer saber? Eu vou treinar braço. E é o que acontece com a maioria dos homens, né? Sim. É, tipo, não vou treinar perna por conta disso. Então, assim, o Pilates pra mim foi muito bom. Inclusive, eu sentia muito mais dor. Isso aí,
às vezes, meu, Cansado. suado, coisa que eu não suava na academia, academia. eu suava no Pilates. É Então, muito difícil. o que as pessoas tem um vídeo na internet que é engraçado de pegar os bodybuilders, a galera e levar pro Isso. Pilates, né? Porque a galera, tipo, Pra ver a Pilates, dificuldade tá? que é. Né? Então o pessoal, tipo, tá treinando leve assim, ih, tá treinando, tá fazendo Pilates, É. né? E as pessoas mal sabem que o negócio ali é mais pra baixo. E realmente, Que assim, trabalha, isso é né, muito... Mida? Você pode explicar melhor. Trabalha muito a musculatura, no caso postural, né? Interna, aquela musculatura mais que atua e trabalha dentro da postura, né? É isso, né? Trabalha muito a musculatura intrínseca, né? Eu falava muito para pacientes, aquela musculatura que tá mais perto dos ossos ali, né? Exato, Que às vezes você isso. vem pra musculação e você não É. vai ver ela. Uhum. Quando você vai fazer um Exatamente. bíceps, né? É. E, e eu lembro que na época que eu dava aula de Pilates, eu tava bem ativa no CrossFit, que eu acho muito difícil também. E eu falava, gente, Pilates é mais difícil que CrossFit, vocês não estão aproveitando Uhum, essa sim. modalidade. E realmente era muito desafiador, muito trabalho de core, muito controle, respiração, muita coisa ao mesmo tempo, assim. Eu ficava perdido. Sim, Ela é falava assim, super respira difícil. isso aqui, eu falei, repete como que é. E aí ia fazer às vezes um movimento pra tudo errado, porque a sincronia, tudo que era um negócio difícil, né? bem difícil. Complicado, né? E eu já Mas é tive muito bacana. pacientes também que não quiseram ir para Pilates, né? Que não gostam, que não querem, tenho Aham. ainda. E aí eles fazem aula de mobilidade, alongamento comigo, né? Aí foco no que eles precisam ali, porque não vou ir no Pilates. E Bacana. hoje você tem na sua rotina, você ainda faz, por exemplo, o CrossFit ou não? E você tem, por exemplo, dentro da sua rotina, que eu vejo que você treina musculação e sempre, né? Aham, Então você faz a musculação, continua treinando o aham. CrossFit ou não? Não. Não? E aí eu até queria que você falasse sobre isso, por exemplo, a combinação dessas duas atividades aí. O que é interessante, de repente, uma pessoa, lógico, vai depender do objetivo, mas, né, para não ter essa sobrecarga, né? E ao mesmo tempo, hoje você vem fazendo também o tênis, né, que a gente estava até falando aqui. Você faz algum trabalho específico, assim, no caso, pro tênis também? Por isso que você parou, de repente, com cross, porque atrapalha. Olha, o que eu digo é não façam o que eu faço. Você não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. Assim, ó, é uma coisa que eu até questiono com os meus pacientes, né? Mas se você quer evoluir numa modalidade, você tem que focar nessa Focar naquela modalidade. modalidade. É o que eu falo sempre para o É, pessoal que eu atendo. O pessoal quer fazer tudo e fala assim, não, você exato. tem, Não Qual dá. que é quer o tal esporte objetivo? principal? Foca nisso É. aqui. Os outros vão se complementar para aquilo, ou, né, Ou vão atrapalhar tudo. ou tem que, tipo, não tem como ter o melhor dos dois mundos, você vai ter que parar alguma coisa. E eu levei muita bronca até eu entender. Quando eu tava na faculdade, assim, né? Levei muita bronca do João, que era meu treinador uma época, e do Léo, que era nutricionista, porque eu chegava e um falava, eu quero um corpo de maromba. E eu chegava no meu treinador, eu quero fazer um clean pesado. Sim, E às vezes não bate. não bate, né? Não tem como. Uhum. E eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz crossfit, musculação. Fazem 2 anos faz 2 anos que eu entrei no tênis, né? E eu queria manter o crossfit, e eu queria fazer musculação, e eu queria fazer tênis. Mas é óbvio que é impossível. Uhum. E eu aprendi que eu vou ter que lidar com a frustração de não ser boa em nada, mas eu tenho o prazer de praticar atividades que eu gosto. Entende? Então, Sim. é você sempre colocar numa balança, né? Do que você gosta, do que é prioridade pra você. Sim. E eu acho que para eu evoluir o quanto eu gostaria de evoluir no tênis, eu teria que fazer um treino específico Totalmente. para o total. tênis, que não tem nada a ver com treino de Não. musculação Sim. e que talvez se aproxime em algumas coisas, mas também não tem a ver com treino de crossfit, Exatamente. né? É exatamente esse ponto que às vezes eu chego para o paciente, realmente ele tá correndo e tá na musculação e chega num ponto de, eu quero diminuir meu pace, eu quero correr meia maratona, só que ao mesmo tempo eu quero ter aquele físico legal, de quando eu falei assim, ó, as coisas não se... Não são Ou tão você fáceis assim. nasce com uma genética muito boa para... Até mesmo nesse sentido, né? Então, às vezes a pessoa nasceu com uma genética muito boa pra musculação, aquele físico robusto, vamos falar uma mulher wellness aí. Com certeza ela não vai performar talvez tanto quanto uma menina que tem um perfil mais magrinho, Sim. eutrófico na parte da corrida. Não é à toa que a certeza. gente tem os perfis fisiológicos e genéticos de cada esporte. Uhum. Então, eu, né, João, com meu 1,71 m, eu não posso almejar ser um MVP da NBA, Exato. né? Então, são contextos que realmente
são importantes trazer. Então, assim, às vezes a pessoa quer o melhor dos dois mundos e não é possível. Então, às vezes, ó, beleza, quer fazer as duas atividades? Ok. Só que não espere aquele físico que você olha daquela mulher ou daquele cara físico, quase fisiculturista e queira ter também um ótimo tempo numa meia maratona. Né? Então, isso as coisas não são possíveis acontecerem. E você sente que Né? eles depositam essa responsabilidade em Exato. você, às vezes, né? Aí a gente Com conversa. certeza. Fala assim, qual que é o esporte que pra você hoje tem maior peso, é o mais importante? Ah, hoje não, é a corrida. Então, beleza. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que também é minha instrutora de Pilates, que também é fisioterapeuta, que é atleta de CrossFit, e hoje tá correndo super bem, que é a Bárbara. Não sei se você conhece a Bárbara Oliveira. A Bárbara tem um belo de um corpo. Na época que ela tava mais... Ela tinha 10% de gordura, era do avesso o físico dela, não Ela tem tinha... corpo pra tudo, parece. Exato, só que hoje o físico dela, ela perdeu muito glúteo, perdeu muito quadril, perdeu muito coxa e tal, mas por quê? Porque hoje a energia dela tá na corrida. né? Então hoje, assim, nossa, se ela vai uma vez no CrossFit, ainda fazer um treininho ali, né? Só porque Básico. ela ainda Gosto. gosta ali, é Sim. muito raro, né? E hoje ela se direcionou para uma atividade que ela não gosta, que é a musculação, mas para algumas especificações voltadas para a corrida, Que ela de alguns precisa, né? fortalecimentos É. que ela precisava fazer relacionadas à corrida. Então ela direcionou um treino complementar para que o esporte principal dela seja, né, ela melhore de forma essa performance. Então, isso são pontos importantes de estar trazendo, né? Então, ó, o pessoal, não, o meu ainda é a musculação. Então, não espere que você A vai gente ter fala, um né, ótimo que são atividades pace. concorrentes, né? Por Exato, exemplo, a são corrida, concorrentes. principalmente, e a musculação, processo de Exato, hipertrofia. É concorrente, exatamente. não tem Então como não tem fazer como. as duas Não tem coisas comida e que eu querer a melhor coloque, ou performance. suplemento que eu bote. É que nem a Fran e a Lu aqui, que são aqui, a gente colocar elas para correr uma São Silvestre. Exato. Vai ser engraçado? Vai ser Vai ser engraçado. engraçado. Mas, né, podem terminar? Às vezes podem. Cheia de lesão Cheia de também, lesão, cheia de sim. dor, De quando dor. Exato. ele Em 8 horas de prova, vão terminar. Mas, enfim, né, as coisas não estão aí, né, para estarem né, digamos, não tem como realmente ter o melhor dos dois mundos, né? Infelizmente. Bom, Mi, a gente vem se encaminhando um pouco já pro final do nosso episódio, e como a gente conversou lá no começo, antes de começarmos aqui, o objetivo do nosso podcast é enaltecer as pessoas que pertencem aqui à história da VS, né? Que nós temos ótimos profissionais, ótimos empresários, pessoas maravilhosas aqui dentro, e esse é o objetivo do nosso podcast. Então sempre vem a pergunta que a gente pergunta sempre para os nossos convidados: o que se faz, o que se fez e o quão importante é a VS na sua vida e na sua história. Nossa, a VS faz parte da minha trajetória profissional, porque quando eu estava na faculdade, eu conheci os melhores profissionais da área esportiva aqui dentro, né? E eu acho que eu sempre coloquei a minha régua muito em cima, porque eu sempre vi profissionais incríveis aqui dentro. Tentei sair daqui uma época e eu fui muito triste. Eu até fiquei muito feliz de ter voltado. Me sinto muito acolhida aqui, muito em casa, assim mesmo. E BS fez totalmente parte da minha vida profissional. Bacana. Bom, Mi, até mesmo para as pessoas conhecerem mais sobre o seu trabalho, buscarem seu trabalho para evitar uma lesão ou se estão lesionados, onde as pessoas podem encontrar você, encontrar mais ativamente, as suas redes sociais, seu contato para agendamento. Minha rede social mais ativa é o Instagram, é @Miriam com N, Nunes, _. E lá tem link para agendamento de sessões e Bacana, consultas. bacana. Mi, obrigado pela tua presença, pelo teu Obrigada, adorei. conhecimento, pela tua experiência. Gui, obrigado novamente por estar aqui Obrigado, comigo. Mi, pela Obrigada, presença. Isso adorei o aí. convite. E pessoal, ficamos com esse episódio maravilhoso, né? Falando um pouco mais sobre fisioterapia voltada para o esporte, prevenções aí de lesões, tratamentos relacionados à parte aí do treinamento, independente da modalidade, né? Algumas orientações de uma ótima profissional. Então, por favor, né? Siga nosso podcast, né? Seja ali, se inscreva no Spotify, no YouTube, ative as notificações para que quando sair um episódio novo você seja um dos primeiros a serem avisados.
e compartilhe com aquela pessoa que precisa escutar sobre esse assunto. Então ficamos com mais um episódio maravilhoso. Esse papo foi muito bacana e esse papo foi Gold. Até a próxima. Até.